Olá, eu sou Fernando Ibanez e hoje vamos falar sobre a ruptura dos ligamentos cruzados do joelho, especialmente dos cães. Talvez a ruptura do ligamento cruzado cranial seja atualmente a afecção articular mais importante na clínica de pequenos animais e talvez seja a principal causa de claudicação em cães. Os objetivos dessa aula são recapitular a anatomia e a função dos ligamentos cruzados da articulação femorotíbio-patelar, a epidemiologia da ruptura dos ligamentos cruzados, a etiologia da ruptura dos ligamentos cruzados, a fisiopatologia da ruptura dos ligamentos cruzados, como se faz o diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado e quais os métodos mais comuns para o tratamento da ruptura dos ligamentos cruzados. Em relação à anatomia e função dos ligamentos cruzados, existem dois ligamentos cruzados da articulação femoro-tíbio-patelar. O ligamento cruzado caudal, que tem pouca importância clínica e limita o deslocamento caudal da tíbia e cranial do fêmur. E o ligamento cruzado cranial, que tem grande importância clínica. Limita o deslocamento cranial da tíbia e caudal do fêmur, limita também a rotação interna da tíbia e limita movimentos varos e valgos da tíbia. O ligamento cruzado caudal é composto por uma única banda. Ele se insere imediatamente adjacente à porção mais distal da tróclea femoral e na porção mediana caudal do platô da tíbia, junto ao ligamento menisco tibial caudal. O ligamento cruzado cranial possui duas bandas envoltas por tecido conjuntivo. Uma banda, chamada de crânio medial, que se mantém tensa tanto durante a flexão quanto durante a extensão do joelho, e uma banda, chamada de caudo lateral, que se mantém mais tensa durante a flexão do joelho e menos tensa durante a extensão do joelho. As duas bandas do ligamento cruzado cranial inserem-se na face médio-cranial do côndilo femoral lateral e na porção crânio-mediana do platô da tíbia, junto à inserção do ligamento menisco-tibial cranial. Nesta imagem, pode-se observar um diagrama de como são dispostos os dois ligamentos, cruzado cranial e cruzado caudal. O ligamento cruzado cranial insere-se na porção crânio-mediana do platô da tíbia e ele pode ser visto na porção superior da imagem mais à esquerda. E o ligamento cruzado caudal insere-se na porção caudo-mediana do platô tibial e ele pode ser visto na porção inferior ao centro da imagem na porção inferior. A articulação femorotíbio-patelar é uma articulação bastante complexa que envolve três ossos, um deles o sesamoide, a patela. Existem restritores primários e restritores secundários dessa articulação. Isso porque o côndilo tem um formato elíptico e os côndilos da tíbia conformam um platô inclinado em relação ao eixo longitudinal da tíbia. Assim, existem estruturas que mantêm estável essa articulação e mantêm os ossos relacionados da forma anatomicamente ideal. Os restritores primários da articulação femoro-tibial são os ligamentos cruzados cranial e caudal, e os restritores secundários são compreendidos pelos ligamentos colaterais medial e lateral da articulação femoro-tibial, pela cápsula articular e pelos meniscos medial e lateral. Nesta imagem, pode-se observar à direita uma imagem de uma artroscopia, mostrando o ligamento cruzado cranial, mais à direita da imagem, e o ligamento cruzado caudal, mais ao centro e sobre o ligamento cruzado cranial. Na imagem da esquerda, uma fotografia evidenciando as duas bandas, crânio medial e caudo lateral do ligamento cruzado cranial. Nesses dois diagramas da esquerda da imagem, pode-se observar um esquema dos dois ligamentos cruzados, cranial e caudal. Também se nota que o platô da tíbia é delimitado pelos côndilos tibiais e conforma um plano inclinado em relação ao eixo longitudinal da tíbia. Na imagem do centro, pode-se observar a função dos ligamentos cruzados, que impedem o deslocamento cranial e caudal da tíbia e do fêmur um em relação ao outro. Este pequeno vídeo e esta animação ilustram as funções dos ligamentos cruzados, que são a estabilidade crânio-caudal, a limitação de movimentos varos e valgos e a limitação da rotação interna da tíbia.
A primeira descrição da ruptura do ligamento cruzado cranial aconteceu em 1926 num relato de caso feito por Carlin. Não há dados sobre a epidemiologia da ruptura do ligamento cruzado caudal. Acredita-se que o ligamento cruzado caudal sofra ruptura essencialmente nos casos de trauma. Em 1995, Harrison e colaboradores publicaram um estudo epidemiológico com 160 animais apresentando ruptura do ligamento cruzado cranial. 61% desses casos eram de rupturas em animais grandes com idade média de 7 anos, 31% dos casos eram de rupturas em animais pequenos com idade média de 8 anos e 53% dos casos relatados eram animais do sexo feminino. No Brasil, um estudo de 2007 de Matéria e colaboradores, avaliando 323 casos, revelou que 50,6% das rupturas ocorreram em animais grandes, 33% em animais pequenos, 15% em animais médios, 59% das rupturas aconteceram em fêmeas e 76% dos animais analisados não eram castrados. A ruptura do ligamento cruzado cranial nos felinos é pouco frequente e frequentemente associada ao trauma. Como se observa, as fêmeas aparecem predominantemente nos dois estudos, apesar do número não ser muito maior que os machos. A ocorrência maior ou menor em animais castrados ou não castrados pode ser explicada pelos locais onde os estudos foram realizados. Nos Estados Unidos, o número de animais castrados é muito maior do que os não castrados, e no Brasil, o número de animais não castrados é muito maior do que os animais castrados. É consenso, entretanto, que a maioria das rupturas de ligamento cruzado cranial acomete animais de porte grande. O que acontece e o que faz os ligamentos cruzados se romperem? A ruptura do ligamento cruzado caudal é quase sempre associada ao trauma ou à iatrogenia. A ruptura do ligamento cruzado cranial pode acontecer por trauma, quando ocorre uma hiperextensão associada à rotação da tíbia. Pode acontecer também nos casos em que há estreitamento do sulco troclear, mais frequente em raças condrodistróficas e pequenas. Também pode estar associado a alterações metabólicas. Acredita-se que a falta do estrógeno por conta da castração e a leptina, um hormônio produzido por adipócitos, podem causar fragilidade do colágeno do ligamento. Essa fragilidade, associada à sobrecarga do ligamento pelo platô da tíbia inclinado, levam à ruptura do ligamento com o tempo. Também pode haver sobrecarga do ligamento, nos casos de luxação patelar, desvios angulares ou displasia coxofemoral, em que o membro fica hiperestendido por mais tempo. Existe uma teoria, que é a mais aceita, de que ocorre uma degeneração crônica do ligamento devido à presença de uma sinovite plasmocítica. Essa sinovite provocaria a presença de mediadores inflamatórios de forma perene na articulação e esses mediadores causariam a degeneração crônica do ligamento. Essa degeneração, associada à angulação excessiva do platô da tíbia, levariam à ruptura por fadiga do ligamento. A teoria da sinovite plasmocítica é sustentada pelos exames histopatológicos realizados em ligamentos rompidos comparados a histopatológicos realizados em ligamentos normais. Nessas duas imagens, observe que na imagem da esquerda, de um corte histológico do ligamento normal, as fibras colágenas apresentam-se em feixes bem arrumados e organizados. Na imagem da direita, um histopatológico de um ligamento rompido, as fibras colágenas apresentam-se em menor quantidade e também de forma desorganizada e frouxa. Esta imagem ilustra o plano determinado pelos côndilos tibiais. Repare que o plano que os côndilos determinam é oblíquo em relação ao eixo longitudinal da tíbia, o que quer dizer que quando o membro encontra-se em extensão, os dois côndilos elípticos do fêmur encontram-se apoiados em um plano inclinado, e há uma tendência natural de que o côndilo femoral escorregue em sentido caudal e a tíbia escorregue em sentido cranial. Quando ocorre a ruptura do ligamento cruzado cranial, existe uma alteração na articulação. Quando em posição anatômica, ou seja, com a perna ligeiramente flexionada e os músculos gastrocnêmio e quadríceps tensionados, o platô da tíbia delimita um plano que é praticamente paralelo ao plano do solo,
ou seja, a ação da gravidade incide sobre a pelve, que incide sobre o fêmur, que deposita sua carga sobre um plano que é paralelo ao plano do solo. Assim, a ação da gravidade é perpendicular ao plano delimitado pelo platô da tíbia. Entretanto, quando o membro encontra-se estendido, o platô da tíbia fica oblíquo em relação ao solo, e o côndilo femoral tende a escorregar em sentido caudal, e a tíbia em sentido cranial e proximal. Essa tendência é acentuada pela ação dos músculos extensor do tarso e extensor do joelho. Quem limita o deslocamento caudal do fêmur e cranial da tíbia é o ligamento cruzado cranial e os meniscos medial e lateral. Na animação a seguir, pode-se observar que, na ausência do ligamento cruzado cranial, o côndilo femoral tende a escorregar em sentido caudal, ou a tíbia tende a escorregar em sentido proximal. Essa tendência, que agora é restrita pela presença dos meniscos, não pode ser completamente contida pelos meniscos, uma vez que eles são restritores secundários da articulação. Assim, a tendência constante do côndilo de se deslocar em sentido caudal vai causar fadiga e estresse dos meniscos, o que resultará em fratura ou lesões meniscais futuras. Em resumo, o deslocamento cranial da tíbia ou caudal do fêmur sobrecarrega os meniscos, que resulta em lesão. O menisco medial, por ser mais aderido à cápsula articular e ligamento colateral medial, é o mais afetado. Também a hipermotilidade articular e ligamentar colateral causa sinovite, o que aumenta a presença de mediadores inflamatórios e acentua a doença articular degenerativa. Em resumo, existe a presença de mediadores inflamatórios prévios, que é uma doença de base, a sinovite plasmocítica. Essa sinovite leva à inflamação dos restritores secundários, que leva à alteração metabólica de condrócitos, que alteram o metabolismo celular e acentuam e alimentam a doença degenerativa articular. Como é feito o diagnóstico de ruptura dos ligamentos cruzados? Essencialmente, clinicamente. Na fase aguda, animais que sofreram ruptura dos ligamentos cruzados craniais apresentam claudicação grave ou impotência funcional do membro pélvico. Pode haver dor durante o exame físico e derrame articular, evidenciado pela palpação. Na fase crônica, depois de 4 a 6 semanas, em que a artrite já começa a melhorar, os animais apresentam passo curto, atrofia muscular pelo desuso e já começam a aparecer sinais de doença articular degenerativa. O diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado cranial é feito no exame físico, através da evidenciação do movimento de gaveta positiva e do deslocamento tibial cranial. Também pode haver redução da amplitude de movimento nos casos crônicos, em que há fibrose da cápsula ou em que as proliferações periarticulares limitam o movimento. Para a realização do teste de gaveta, deve-se apoiar uma mão sobre o fêmur, com o polegar apoiado na fabela lateral e o indicador apoiado na patela. A outra mão é apoiada sobre a tíbia, com o polegar apoiado na cabeça da fíbula e o indicador apoiado na crista da tíbia. Com as mãos posicionadas, deve-se tentar deslocar o fêmur e a tíbia em sentido crânio-caudal, alternadamente. A presença de movimento, chamado de movimento de gaveta, indica a ruptura do ligamento cruzado cranial. Um outro teste que se realiza, que pode comprovar a fragilidade e a insuficiência do ligamento cruzado cranial, é o deslocamento tibial cranial ou tibial thrust. Para a realização desse teste, a mão deve ser apoiada sobre a porção distal do fêmur, com a palma da mão apoiada sobre a patela e o dedo indicador apoiado sobre a crista da tíbia. O polegar repousa sobre a fabela. Com o joelho estendido e a mão bem posicionada, a outra mão tenta flexionar o tarso. Essa tentativa de flexão do tarso com o joelho estendido vai resultar numa hiperextensão do músculo gastrocnêmio. Essa hiperextensão do músculo gastrocnêmio, que encontra-se inserido no calcâneo e nas fabelas, deve tracionar o côndilo femoral em sentido caudal,
e isso deve projetar a crista da tíbia em sentido cranial, movimento que será percebido pelo indicador que repousa na crista da tíbia. Outros exames são meros indicadores da quantidade de doença articular presente. O exame radiográfico da articulação do joelho no paciente que tem ruptura do ligamento cruzado cranial pode evidenciar derrame articular, que é observado na opacificação do espaço infrapatelar. Comparando-se as duas imagens deste diapositivo, a imagem da esquerda apresenta um espaço infrapatelar muito radiotransparente, enquanto que o espaço infrapatelar da imagem da direita apresenta-se bastante opaco devido ao derrame articular. Também pode ocorrer um desalinhamento ou mau alinhamento do platô da tíbia em relação aos côndilos, mas esse mau alinhamento pode ser fruto do posicionamento e não é uma medição confiável para o diagnóstico definitivo da ruptura do ligamento cruzado cranial. A única manifestação fidedigna da ruptura do ligamento cruzado cranial é a presença de movimento de gaveta e/ou deslocamento tibial cranial. Uma vez feito o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado cranial ou caudal, deve-se tratar essa ruptura para a estabilização da articulação. Não existem métodos específicos para a estabilização da ruptura do ligamento cruzado caudal. Basicamente, a fixação fabelo-tibial é a técnica mais indicada para a estabilização nos casos de ruptura do ligamento cruzado caudal. Já nos casos de insuficiência ou ruptura do ligamento cruzado cranial, existem dezenas de técnicas descritas. Elas podem ser divididas em 3 categorias. As primeiras técnicas tentam reparar o ligamento cruzado cranial, em sua função e posição. Outras técnicas tentam mimetizar a função do ligamento cruzado cranial, ou seja, a estabilização crânio-caudal da tíbia e do fêmur e a rotação lateral da tíbia. Outras técnicas, um pouco mais modernas, tentam alterar a dinâmica das forças que causam o deslocamento tibial cranial, ou seja, aquelas forças que durante a contratura muscular promovem o côndilo deslizando sobre o platô da tíbia. Tentar reparar o ligamento cruzado cranial foi das primeiras técnicas que surgiram para a estabilização da articulação. As técnicas Patsama ou over the top reinaram por muitos anos, mas os resultados são parcos e pobres, basicamente por 3 razões. A primeira, porque os nossos pacientes não colaboram fazendo o repouso necessário. A segunda, porque as estruturas utilizadas para o reparo não têm a mesma característica ligamentar, geralmente são retalhos da fáscia lata. E a terceira, porque apesar do implante até possuir alguma alteração que resulte numa composição que pareça com o ligamento, não existem formas de prender o retalho ao osso, e o atrito crônico do ligamento com o orifício do osso vai causar a falha desse implante. Existem técnicas, as chamadas extracapsulares, que tentam mimetizar a função do ligamento, ou seja, estabilizam a tíbia em relação ao fêmur. Essa estabilização pode ser conseguida com materiais sintéticos ou biológicos, ou até mesmo pela transposição de tecidos moles e ósseos. As técnicas mais frequentes utilizadas são a sutura fabelo-tibial e a técnica de tie rope. Também podem ser utilizados retalhos da fáscia lata. Todas as técnicas baseiam-se na ancoragem de um fio ou de um retalho, na crista da tíbia ou na tuberosidade tibial e na fabela lateral. A transposição de tecidos moles ou ósseos também foi descrita por vários autores, e elas envolvem o avanço do retináculo, avanço medial do músculo sartório, avanço lateral do músculo bíceps femoral e o avanço cranial da cabeça da fíbula. Nenhuma dessas 4 técnicas tem resultados satisfatórios. Mais modernamente, desde os anos 1980, alguns autores propuseram a modificação dos vetores de força que resultam na tendência de deslocamento caudal do fêmur e cranial da tíbia. São 4 as técnicas descritas atualmente: Closing Wedge Tibial Osteotomy, CWTO, nivelamento do platô tibial, TPLO, osteotomia tripla da tíbia, TTO,
e avanço da tuberosidade tibial. A primeira técnica de modificação de vetores foi a Closing Wedge Tibial Osteotomy, que resulta na remoção de uma cunha da porção proximal da tíbia. Quando essa cunha óssea é removida e a fratura é corrigida, o platô da tíbia tende a se horizontalizar em relação ao eixo longitudinal da tíbia. Isso diminui a tendência do côndilo femoral de escorregar em sentido caudal durante a extensão do membro. Essa técnica, entretanto, também produzida por Slocum e colaboradores, alterava bastante a conformação tibial e muda o eixo longitudinal da tíbia, com resultados pouco satisfatórios. O mesmo grupo, entretanto, ainda tentando a mesma técnica, desenvolveu a TPLO, Tibial Plateau Leveling Osteotomy, ou osteotomia niveladora do platô tibial. Essa técnica consiste na realização de um corte circular na porção proximal e caudal da tíbia e a rotação exclusivamente do platô tibial. Essa técnica mantém o eixo tibial muito mais próximo do seu original e nivela tão somente o platô tibial, não modificando o eixo e a conformação da tíbia. Atualmente, a TPLO é a técnica de correção da insuficiência do ligamento cruzado mais utilizada e realizada no mundo. As técnicas de TTA e TTO foram desenvolvidas acreditando-se que a tíbia realiza um movimento de translação sob o côndilo femoral durante a flexão e extensão do membro. Assim, baseado nessa teoria, para que haja a extensão do membro, a força realizada pelo músculo quadríceps deve ser redirecionada pela patela, de modo que a resultante que é aplicada na crista da tíbia, na tuberosidade tibial, causa um movimento de tração cranial da tíbia e de tração proximal da tíbia. Assim, sempre que há extensão do joelho, a tíbia tende a ser tracionada cranialmente, e esse movimento de tração é neutralizado pelo ligamento cruzado cranial. A técnica de TTA e TTO propõe que a crista da tíbia seja avançada cranialmente para que a modificação do vetor gerado pelo músculo quadríceps femoral seja neutralizada, de modo que a tíbia não mais seja tracionada cranialmente para que ocorra a extensão, e sim só proximal. Tanto a TTA quanto a TTO definem que o ligamento patelar deve ficar a 90 graus em relação ao platô da tíbia. Isso faria com que a força do quadríceps fosse direcionada só em sentido proximal e não mais em sentido cranial. Independente da técnica, as 4 técnicas devem resultar na redução ou neutralização do movimento tibial cranial. Assim, durante a extensão do membro, quando o côndilo tinha a tendência de escorregar em sentido caudal, isso será neutralizado e as lesões meniscais diminuídas. Em resumo, a ruptura do ligamento cruzado cranial é uma enfermidade que requer pronto atendimento, porque a doença articular se desenvolve muito rapidamente. Não há técnica de estabilização que impeça a evolução da enfermidade articular degenerativa. Mesmo após a estabilização, o joelho acometido por doença do ligamento cruzado cranial deve apresentar doença articular degenerativa numa velocidade muito maior do que as outras articulações. O não tratamento da instabilidade articular acelera o desenvolvimento da enfermidade secundária. Artrotomia e inspeção dos meniscos, especialmente o menisco medial, é mandatória, porque pode haver lesão meniscal e, a despeito da correção da instabilidade, na presença da lesão de menisco, a claudicação deve persistir. O tratamento conservativo pode ser o tratamento de escolha em pacientes muito pequenos ou naqueles portadores de enfermidade articular muito avançada. O tratamento conservativo se baseia no fato de que, após a imobilização ou inatividade prolongada da articulação, o processo inflamatório articular deve gerar uma fibrose da cápsula, e essa fibrose é que trará estabilidade à articulação. Técnicas extracapsulares com material sintético tendem a se romper ou danificar a cápsula articular. Assim, o repouso no período pós-operatório é essencial até que a cicatrização e fibrose aconteça. Caso desejem, podem se basear nestes livros e artigos para informações complementares. Eu sou Fernando Ibanez,
Até a próxima!